Gente, ó, é terreiro de crioulo, é do povo, é pé no chão. É o seguinte, ó, é terreiro de crioulo, é do povo, é pé no chão. Me liberta é alforria pelos guetos da nação. É terreiro de crioulo, é do povo, é pé no chão. Me liberta é alforria pelos guetos da nação. Escuta o som. Na verdade, terreiro de gol, meu pai, a gente vai para Miguel, batendo um papinho, mano, e ele tava com saudade de um bom samba. Garimpar para baixo, esse projeto hoje aqui está reconhecendo a Zona Oeste e a sua raiz, trazendo grandes cantores, compositores e relembrando aqueles que já se foram. Oba! Tá maior. Bom, gente, vou cantar um partido novo aqui, samba meio do Paulo Henrique, que nós fizemos aqui no terreiro de crioulo. Porque todo mundo que vê, chega, sabe que esse terreiro tem axé abençoado. E um dos regentes desse terreiro, sem dúvida, é Nanã. Saluba! Olha, é molinho, hein? Aprende aí! Tá bom. Se liga! Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos. Começa mais um programa Fala Paixão aqui na Rádio Boa Música FM com os nossos grandes locutores Caco Paixão e Drica Show. Tudo bem com vocês? Tudo bem. Tudo Tudo na Santa Fase. Tudo tranquilo. Que massa. Hoje o programa... Hoje o nosso programa, como a gente sempre costuma dizer... Sim. Desculpe. Pode falar. Então, como a gente costuma dizer, a gente diz que é uma roda de conversa com muito samba nesse assunto. Só que diante do cenário, certo, não dá para a gente ser indiferente a tudo que está acontecendo. Não é novidade para nós. Isso sempre ocorreu, certo? Só que, infelizmente, nós temos uma... da nossa cura. Só sentir a dor quando bate do olhar do outro. Os nossos problemas, santo de casa não faz milagre. Então os negros americanos decidiram ir para a rua, certo? Mas só que para nós, negros brasileiros, isso é uma coisa muito recorrente, é uma coisa que acontece sempre. Então nós temos 3 mulheres maravilhosas para poder desenhar esse cenário. Não é um assunto do momento, esse assunto é e explicar a visão delas, certo? Isso mesmo. E hoje as palestras da Rosane, da Deise, assisto sempre a classe da Preta, então acordando também para... Tá falhando. Ô, Caco, a conexão do Caco não está boa. situações. Caco... a conexão do Caco e da Drica não está boa hoje. Não, falou por diversas vezes. Vocês ouviram, Rosane, Deise e Preta? Começou tá falhando, depois não mais. Não dá para entender. Tá falhando. Falhando. Peraí, então vamos dar o celular então, Rick. Isso, é possível que seja celular. Bom, pessoal, enquanto isso, eles vão se arrumando aí, eu quero fazer alguns agradecimentos antes do Caco apresentar essas mulheres maravilhosas, negras, empoderadas que estão ao vivo aqui em nossa rádio digital. Eu quero agradecer a todas as pessoas que nos acessam de vários lugares do Brasil e também agora muitas pessoas que moram no exterior, que estão conectados com a gente, mandando mensagem, pessoal de Portugal, França, até Japão, e eu já mostrei para vocês a nossa audiência, eu mostrei para vocês os nossos acessos, para vocês verem que realmente é fato
que a nossa audiência está crescendo muito. O nosso blog, com vários colaboradores de diversos lugares do Brasil também, está firme e forte, crescendo cada vez mais. Agora, por exemplo, eu quero dar uma olhadinha aqui. Eu vou mostrar para vocês na tela a nossa audiência agora, hein, pessoal? Estamos com 56.558. Ah, é muito. Vocês estão vendo aqui na tela, ó. É muita gente. Dá pra vocês verem aqui. Eu gosto de comprovar porque tem algumas pessoas que ficaram assim: como assim uma rádio digital do Capão Redondo tem tudo isso de acesso? As pessoas menosprezam a nossa plataforma preta, meninas. Vocês acreditam que as pessoas ainda têm coragem de menosprezar um trabalho que a gente realiza, uma plataforma preta? As pessoas têm dúvida. Então sabe o que eu faço? Eu taco a plataforma na cara das pessoas mostrando os acessos que nós temos. Essa é a melhor forma, não é? Da gente mostrar, sabe porque a gente é uma plataforma preta, a gente não pode alcançar tantos lugares, tantos países, então eu mostro, eu provo, eu gosto de provar. É a melhor coisa, né, meninas? E aqui eu quero até mostrar para vocês, em tempo real, os países que estão nos acessando aqui. Em primeiro lugar, Estados Unidos, vocês estão vendo aqui. Depois, Brasil, Vietnã, Canadá, Japão, Taiwan, França, Países Mais Baixos e etc. E aqui, cara, vocês estão vendo aqui, ó, 57 mil acessos. É muita gente. Quero agradecer a todos os colaboradores. A nossa plataforma digital, a gente pode mostrar o nosso blog, a gente pode mostrar os nossos acessos, pelo menos por enquanto. A gente pode mostrar, mas a plataforma radioboamusicafm.com.br já passou faz tempo de quanto? Quanto é, Caco? Nossa, estava na faixa dos 200 mil acessos. Isso, 200 mil acessos. Lembra? E a gente não pode mais. Quando batemos isso, aí já não podíamos mais comentar. Infelizmente. O número de seguidores. Você mandar depois o print pra gente, porque aí eu divulgo junto, assim, porque daqui não dá pra eu ver, pra printar. Tá sim. Eu vou pedir pro Luiz, que está com o aparelho aí, ele printar a tela, entra no blog radioboamusicafm.com, onde nós estamos transmitindo também. E aí, dá um play lá, printa a tela com a audiência e manda para as meninas, por favor. Que hoje o meu celular, até avisei o Caco, meu celular descarregou. Nós estamos ao vivo. Rádio Boa Música. Isso, nós estamos ao vivo também no blog radioboamusicafm.com, no qual lá a gente consegue ter acesso da audiência. Então tá lá, nós estamos bombando, graças a Deus. Obrigado, Caco e Drica. Esse programa está contribuindo muito com a audiência desse blog. A plataforma nem fala, né? A gente sabe que já está com mais de 200 mil. Então, mas a gente não pode mais mostrar na tela. A gente agora entrou no padrão de outras plataformas grandes. A gente não pode mais, tivemos que tirar. Mas o blog, ele ainda é um bebê, então ele está com 57.400, nós podemos mostrar na tela, printar e divulgar à vontade, até que não possa mais. Maravilha. Né? Mas é isso aí, Caco. Agora a sua imagem está muito boa, o áudio também. Bora, é com vocês. Perfeito. Então, gente, como eu estava dizendo, eu vou voltar, certo? Para quem, como tivemos problemas técnicos aqui, programa ao vivo é isso, certo? Nós geralmente fazemos uma roda de conversa onde o assunto é muito samba. Só que dessa vez a situação é diferente, porque não podíamos ser indiferente com o que está acontecendo, certo? Que para nós, negros e negras aqui do nosso país, não é novidade nenhuma, certo? Mas como eu estava dizendo, santo de casa não faz milagre, precisou o acorde dos negros americanos, certo? Para que muitos começassem a se atentar às coisas que acontecem aqui no Brasil diariamente, certo? Quando a gente mal tenta parar de sentir por um caso que aconteceu, né? A gente se depara com outros e assim, é uma coisa absurda. Não é verdade, Drica? Sim, essa semana assim está sendo muito pesada, né? Esses dias todos, né? E eu estava até comentando que eu estou acompanhando muito o trabalho da Daisy, da Rosane, da Preta já faz muito tempo já que eu acompanho. Então isso está me dando um despertar, porque eu estava achando muita coisa assim, pela fala de todas elas, comum durante algum tempo, e hoje eu já vejo que não é comum assim. Então, assim, é muito importante, isso vai trazer muitas coisas boas, né, para as pessoas que acompanham a gente. Então, vamos, né, apresentar, cada uma se apresentando? Sim, e eu quero agradecer, certo, a Rádio Boa Música FM, como já foi mencionado aqui, é uma plataforma preta, onde a fala é negra, entende? Porque o que acontece? Tenho certeza que vocês, por muitas vezes, deram entrevistas em outras emissoras, em outros canais, e
a famosa edição, muitas vezes, não só muda o que é dito, certo? Como também deturpa muitas vezes, certo? Nos colocando contra nós, ou se não o famoso mimimi. Então agora é o momento da gente ter um espaço para negros para negros falando para todos, certo? Para que nos ouçam de verdade as nossas vozes e o nosso sentimento. Então, eu vou começar com a Deise, né? Preta, e fechar com Rosane. Por favor, meninas, se apresentem, faça uma breve apresentação. Diga lá, Deise. Bom, boa tarde a todos e todas que estão nos ouvindo nesse momento. Um salve para o pessoal de Campo Limpo, para todo o povo de São Paulo, que é minha terra de origem, né? Bom, eu sou Deise Benedito, né? A minha graduação é Direito, eu sou mestre em Direito e Criminologia pela Universidade de Brasília e tenho uma trajetória no movimento negro já tem muitos anos. Eu fui uma das fundadoras de Gueledés, Instituto da Mulher Negra, fui membro do Fala Preta, Organização de Mulheres Negras, sempre atuei na área de juventude negra, mulheres negras e política criminal e penitenciária. E dentro desse processo eu sempre estive muito próximo às lutas, né, que se fala da questão dos direitos humanos e, em especial, a questão penitenciária, né. E eu começo a entrar na questão penitenciária em 1991, né, no massacre do Carandiru, quando eu fiz parte da comissão de apuração do massacre do Carandiru. E hoje eu ouço falar tanto de encarceramento em massa. Em 1991, a casa de detenção tinha 7.000 presos, de 18 a 25 anos. E os que foram assassinados eram jovens sem ter sido condenados na condição de preso provisório. O Pavilhão 9 era conhecido como favelão. Então já dá para ter uma ideia como que era aquela situação. E a partir daí, já tem 9 anos que eu estou aqui em Brasília, eu fui convidada pela ministra Maria do Rosário para trabalhar com política criminal e direitos humanos e questão racial aqui em Brasília, e fui perita do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, onde eu fazia inspeções em presídios, manicômios, sistema socioeducativo, mas sempre pautei na minha história de vida a questão racial de uma ponta a outra, né? Então, eu sempre trouxe isso na minha militância, na questão de direitos humanos, que a população negra também é dotada de humanidade. Então, meu trabalho é esse. Atualmente, eu trabalho na liderança do PSOL, com segurança pública e direitos humanos, já tenho 1 ano, e sigo aí junto com o meu público. Maravilha. Perfeito. Maravilhoso. Vamos lá, Preta. Rosane. Vamos lá, Rosane. Não, é a Preta, né? É a Preta. Preta. Tá, desculpe. É que, na verdade, eu ia colocar a Preta para a Rosane fechar com a Preta, para ela deixar um toque mais leve desse assunto com música. Mas depois a Preta canta, porque vai ter que ter uma leveza, porque o assunto, de fato, é um pouco mais pesado. Entendeu? Eu peço desculpa pela confusão que eu criei, mas vamos lá, Preta. Diga lá. Tudo bem. Estou cumprindo ordens. Mas se a Rosane quiser se apresentar, eu super apoio, não tem problema comigo não, viu, gente? Então a Preta canta isso, então eu vou me apresentar porque eu quero ouvir sua voz. Então, eu sou Rosane Borges, sou jornalista, entrego um grupo de pesquisa da qual eu sou pesquisadora chamado Colabor, da ECA USP, no curso de especialização, dando aulas, sou integrante da comunidade internacional Reinventando a Educação, chamada de CORE, escrevo para a Carta Capital Digital, para o blog da Boitempo, para o site dos Jornalistas Livres, rascunhei alguns livros também, aí Mídia e Racismo, Espelho em Fel, com o colega Flávio Carrança, um perfil biográfico da Sueli Carneiro, né, e esboços de O Tempo Presente, né, e venho também, né, eu não sou um clássico, assim como a Deise ainda, mas eu já venho de uma trajetória, a gente falava antes, aí é piada interna, né, das lutas, de tanto que a gente já se conhece. A Deise é uma pessoa querida, também uma referência para mim, a gente já trabalhou juntas, né, Deise? Lembra lá na Zona Leste, tantas na Zona Leste. A Preta Ferreira, que também é uma referência de luta de mulher, né? Então, para mim, né? Então, para mim, eu fico muito feliz e honrada de estar
num programa como esse, acompanhada, né, de quem eu estou, né? Maravilha, perfeito. Diga lá, Preta, você apresente e depois você canta aquela música. Eu sei que você parece que está com uma nova, mas tem uma que veio assim, marcando a sua história, né? Principalmente, acho que antes e pós o encarceramento, né, Freudon? Comente um pouquinho. Boa tarde a todos presentes. Queria agradecer ao convite. Para mim é muito especial hoje estar na presença de Deise e Rosane, de verdade. Sou muito grata a vocês. Tá sem som. Tá sem som. Cortou o áudio. Tá lutando. Então, se hoje eu estou nessa, é porque aprendi muito com vocês, porque vocês foram aí as pioneiras para me fazer estar viva, para garantir meus direitos constitucionais. Então, muito obrigada e muito axé para vocês. Sou Preta Ferreira, eu milito na área da moradia, que é um direito básico constitucional. Eu sou aí espero eu, né, a última presa política por lutar por direitos constitucionais na cidade de São Paulo. Eu fiquei presa 108 dias, fui torturada, sofri diversas coisas por lutar por direitos que o povo preto sempre teve aí excluso. Então, a minha luta não começou agora, minha luta na moradia se deu pela necessidade, há 20 anos atrás, quando eu cheguei em São Paulo, através da minha mãe, depois da minha mãe, e fui morar numa ocupação. Então, se hoje eu tenho esse poder de fala, se hoje eu tenho essa voz, foi devido também a essa prisão, porque essa prisão foi para me deslegitimar, mas acabou legitimando toda a minha luta. Eu milito pelo MSTC, Movimento Sem Teto do Centro, na cidade de São Paulo, e hoje, depois da minha prisão, eu tenho umas outras militâncias, não só para a questão da mulher, da sobrevivência da mulher, do empoderamento da mulher, mas sim, eu sou abolicionista penal. Enquanto eu estiver viva, eu vou estar lutando para essas mulheres que não tiveram oportunidades, porque todas elas são presas políticas. Por que são presas políticas? Quando o país não dá oportunidade para essas pessoas, elas se tornam presas políticas. Quando se tira recursos de educação para investir em presídios, é porque querem que nossos corpos pretos vá parar atrás das grades, porque as prisões estão sendo construídas para as pessoas pretas, porque branco de colarinho não vai para a prisão, porque racista nesse país não vai para a cadeia. Quem rouba um pão para dar para o filho comer, pega 5 anos de prisão. Então, é contra isso que a gente vai ficar viva para lutar e para conseguir que essas mulheres tenham dignidade e vivam bem. Perfeito. Maravilhosa. Enquanto você falava, eu estava vendo que a Deise ia pulando. Eu acho que ela vai conseguir chegar na casa da minha cama. Mas de fato. Essa música que eu vou cantar agora chama-se Minha Carne. É uma música que eu fiz antes de ser presa, e foi para um filme, depois eu gravei um clipe com 50 mulheres indígenas e quilombolas, porque eu queria retratar o papel que esses corpos escolheram estar na sociedade, porque eles nos apontam tanto, né? E aí eu quis mostrar quem são essas mulheres e o porquê que eles falam tanto dos nossos corpos, porque racistas são pessoas invejosas, que falam muito de nós, mas nós somos aquilo que eles queriam ser. Então essa música é Minha Carne, tá no YouTube, Preta Ferreira, Minha Carne. Eu vou cantar ela a capela agora para vocês. E é uma música muito atual. Foi-se a chibata, implantou-se a lei, ambas sob a tutela das mesmas mãos. Mãos do senhor e de engenho, senhorzinho, não me toque, mesmo lavando minha alma, as marcas não sairão. Eu sou princesa de Angola, filha de rei e rainha. Não nasci pra lhe servir, o meu reino não é aqui. Pelos teus olhos somos símbolo sexual, a minha boca, meu cabelo, herança maternal. Não vem se apropriar disso também. 130 anos e nada mudou. E com 94 morreu meu avô. Quando me sangram é pela minha cor. É a carne mais barata que você deseja. É a minha carne que você deseja.
mistura indígena e quilombola, como um passarinho preso na gaiola. Deixe-me ir, quero ir embora. Tire suas mãos de mim agora. É a carne mais barata que você deseja. É a minha carne que você deseja. Mistura indígena e quilombola, como um passarinho preso na gaiola. Deixe-me ir, quero ir embora. Tire suas mãos de mim agora. Eu sou aquilo que você queria ser. Eu sou aquilo que você queria ser. Eu sou aquilo que você queria ser. Maravilhosa! Gente, demais! Olha, Caco e Drica. Qualquer ferida. Com certeza. Tem um recado para vocês muito importante, tá? A Maura Augusta do Ipiranga, ela tá mandando um beijão, tá todo mundo lá do Ipiranga assistindo, o pessoal tá divulgando o link a rodo, e fizeram um convite para Preta Ferreira, o movimento de moradia, no qual a Maura também faz parte, que é patrocinar um programa com a Preta apresentando na Rádio Boa Música FM, querem marcar uma reunião. Ela falou assim, gente, eu conheço essa mulher representa, e nós estávamos pensando em fazer um programa voltado ao movimento de moradia, e não tínhamos quem realmente apresentasse esse programa. E agora ela falou assim que o movimento de moradia vai patrocinar esse programa para Preta Ferreira nos representar. Gente, axé, axé, axé. Axé, obrigada, gente. Demais, eu tô aqui todo emocionado. O Caco sabe que eu sou chorão, então eu nem vou ligar minha câmera, porque eu tô aqui em plantos aqui, nossa, o Caco sabe como que eu sou. E aí receber uma mensagem dessa, cara. Isso, gente. Não, então o programa porque é voltado pra moradia com a Preta, junto com a gente aqui na rádio, pra gente isso aí é, sucesso demais, cara. Nossa, cara, olha, sem palavras. Hoje, que seja só nós assistindo. Pra mim, foi recorde de tudo, porque nos primeiros momentos de apresentação do programa, onde as pessoas ainda estão se apresentando, vi um retorno desse, Maura, 1000 beijos, mulher. Gratidão. Um beijo, linda. Obrigada, mesmo, muito obrigada. Vamos junto, irmã. Com certeza. Mais uma vez quero agradecer aí o pessoal do Ipiranga, todo mundo mandando aqui coraçõezinhos. Obrigado, Maura Augusta do Ipiranga, representante lá da militância lá há anos, uma herança militância que passou de pai para filhos, e eu quero agradecer muito. Tem a parceria também do Orlando Silva, que está sempre lá apoiando. E só de saber que esse convite foi feito a você, Preta, para representar o movimento de moradia com um programa desse na Rádio Boa Música FM, isso não tem preço, Caco. Drica, parabéns pelo programa, vocês são demais de trazer essas pessoas, esses tesouros para nós. Obrigado, Ipiranga! Obrigada, gente. Obrigado, Rádio Boa Música. Sem vocês nada disso seria possível. Nossa. É o nosso povo preto, certo? Se juntando e colocando as nossas vozes para serem ouvidas. E Preta cá entre nós, hein? Que voz, mulher. Brincadeira. Linda, eu estava vendo aqui. Eu estava até escrevendo enquanto ela cantava para minha sobrinha para entrar para ouvir. Nossa. Aqui, a Preta é maravilhosa. Desde restabelecida? É isso que eu ia perguntar. Olha, se tem uma coisa que eu não perco, é a oportunidade que a vida dá da gente se emocionar. E quando a Preta me faz chorar desde o dia da prisão dela. Desde quando essa garota foi presa, eu choro aqui em Brasília. Chorei muito pela prisão dela. E, com todo respeito, né, eu sempre considerei a Preta a nossa Pantera Negra, a nossa Angela. Eu não preciso ir lá se eu tenho uma aqui. Sabe? Se eu tenho uma aqui. E a vida me deu uma oportunidade. O ano passado, eu participei do encontro da Coalizão Negra, fui moderar uma mesa sobre questão prisional,
em sistema socioeducativo e relações raciais, que é a minha área. E quando falaram, eu falei, eu vou para São Paulo, mas eu quero ver a Preta. E aí eu falei, eu quero ver a Preta. Eu tive a oportunidade de ir na casa dela, de conhecer a mãe dela. E o rosto da Preta é o rosto de milhares de mulheres que eu já vi nesse país na prisão. É o mesmo rosto. Mulheres que têm esse mesmo rosto, mulheres que têm essa mesma força, mulheres que têm o desejo de mudança. E por isso que eu digo, a Preta é a minha Pantera Negra. É a nossa. É a nossa, exatamente. Que viveu, que sabe o que é estar numa cela cheia, que sabe o que é ter 2 calcinhas para passar a semana inteira, que sabe o que é não ter um absorvente na cela e que uma água no chuveiro quente é considerado privilégio. Ela sabe do que eu estou falando. Ela sabe. Então, passar pelo que essa menina passou, viver o que ela viveu, ela é a nossa Pantera Negra. E eu digo a vocês, ela não abandonou a luta. Muito pelo contrário, ela ampliou o leque de lutas. E isso, para mim, é muito importante, porque essa menina preta, esse programa que ela vai poder apresentar, ela vai poder mobilizar todas as nossas panterinhas que estão na periferia, usadas por uma mídia que escolhe aqueles que querem tornar líderes e que nunca pisaram na favela. Top. Exatamente. Eu sou do sul de São Paulo, eu sou do bairro da Água Funda e nasci no Ipiranga. Então, eu sei o que significa para nós, negros e negras, termos um espaço na mídia, ou seja, a mídia digital, toda essa coisa que a gente usa hoje. Isso é de fundamental. A nossa revolução não será televisionada, mas vai ser gestada dentro das mídias digitais. Eu acho que esse é um presente que você merecia. Devemos muito a você. Os 108 dias seus foram de todas as mulheres negras pelo direito de existir. Obrigada. Uau! Sem falar que eu ainda estou... Com certeza. Eu ainda estou respondendo esse processo, ainda vai ter um julgamento. Eu fui presa sendo considerada um perigo para a sociedade. E aí eu fiquei ainda um período sem poder sair de casa, porque ainda tinha medidas cautelares, eu não podia sair de casa, por isso que você veio na minha casa visitar. Eu não posso frequentar as ocupações, que tem essa medida cautelar, eu não posso ir nas ocupações, o que eu criei. Mas a gente se reinventa, a gente faz luta de outras formas. Então a internet está aí para a gente fazer luta também através da internet. Exatamente. Quem se cala diante de tanta impunidade é conivente e também é fascista e é racista. Não estamos na hora de ficar em cima do muro. Ou você se posiciona ou você sai do nosso meio. Com certeza. Exato. Gente, é muito interessante. Oi, Henrique, só um minutinho. Preta, eu não vou querer te ver mais, mulher. Tá chorando, tá porque chorando. Porque você deve me achar uma coisa absurda. Porque na última vez que nos encontramos, eu te abraçava e chorava. Justamente por esse fato que você comentou, que geralmente a gente se encontrava, ia para um canto, ria, brincava, falava de tudo da vida, certo? Cada um do seu canto. Aquele dia você falou, olha, não posso, que está dando o meu horário, eu tenho que ir embora, tenho que estar em casa, X horário. Aquilo para mim foi um fim. E esse programa está para acontecer há muito tempo, você sabe disso, né? Primeiro eu não podia por essa condição, inclusive aos sábados e domingos, e depois por outros motivos. Mas olha, sem palavras. Volto a agradecer a Maura, a Rádio Boa Música, e saímos totalmente do script, né, Drica? Saímos. E eu também quero até aproveitar o gancho, porque normalmente eu não costumo nem falar muito, né? Mas hoje eu estou me sentindo até mais à vontade para comentar, e até vou pedir desculpa se eu falar alguma besteira, mas assim, eu não me imaginava um dia estar fazendo um programa falando com a Daisy, com a Rosane, é uma satisfação imensa. E
E a Preta, a Preta tem o maior carinho, mesmo de tempos, né, atrás que a gente se conhecia. E assim, para quem não conhece a Preta, como nós conhecemos antes de tudo isso, ela sempre teve esse perfil de luta, de briga, e assim, eu sempre fui muito, sempre admirei muito, Preta, você, por esse motivo, né? E hoje, eu vejo, eu vou comentar o que eu vejo na minha visão, que Marielle se foi, né, calaram, mas aparecem outras Marielles e uma delas é você que está aí representando e na força e na luta com tudo que a gente precisa, Preta. Você é maravilhosa, maravilhosa, sem palavras. Rosane, mulher. Estou aqui digerindo todas as palavras, esse programa, viu, que... Pesado, né? Nem a música da Preta deu uma aliviada. Grande dia. Certo. E você, como jornalista, me fale um pouco sobre esse trabalho. Nós assistimos, né, Dri, uma apresentação, e o por isso do convite também, você junto com essas mulheres, certo? E sobre a necropolítica. Gente, eu estou emocionado mesmo, certo? Por isso que, sobre necropolítica, eu gostaria que você falasse um pouquinho, certo? E depois as meninas complementassem, sobre necropolítica, esse sistema, porque aqui não existe o sistema democrático brasileiro, é o sistema necropolítico brasileiro, e isso a gente sabe que sempre foi assim. Desde o momento que se apropriaram dessa terra, tratam os indígenas da forma que tratam, onde hoje eles têm que brigar pelo espaço que é deles, certo? E nós falamos, como negros, nós não queremos o poder, certo? Nós queremos compartilhar os direitos. É somente isso, que o povo, vocês querem brigar, é racismo inverso. Não é, gente. Queremos compartilhar o direito e respeitar, certo, os donos dessa terra, que eles merecem respeito. E sabemos que não somos nós. Diga lá, Rosane. É um tema muito difícil, né, para a gente digerir. Agora, eu acho que é fundamental a gente alcançar a complexidade do termo, né? Embora a gente use muito, e eu sempre fico dizendo, e isso não é preciosismo de teoria, que a gente tem que dimensionar que é um termo complexo, para não virar arroz de festa, tudo acaba sendo necropolítica. Mas assim, só para a gente começar a conversa, o debate, a necropolítica é um termo cunhado por hoje um dos maiores filósofos da contemporaneidade, que é o Attila Mbembe. É um camaronês, um professor, um homem com pensamento muito lúcido, que hoje dá aulas na universidade na África do Sul e é professor visitante em Duke, nos Estados Unidos. Então, o Attila Mbembe, ele adota esse termo a partir de uma expressão que vem do Foucault, que é muito conhecido, que é a biopolítica. O Foucault, como a gente sabe, foi um teórico muito pensado com as configurações do poder, como cada época o poder ele mudava, era isso a preocupação do Foucault. O que o Foucault vai ver? Que na ascensão da sociedade moderna houve uma mudança radical. O Foucault vai dizer que o Estado moderno ele nasce porque o que ele vai dizer? O antigo, nas sociedades medievais, o rei, ele cuidava da morte, ele legislava a morte e deixava viver. As mortes, elas passavam por um espetáculo público, todo mundo ia assistir os enforcamentos, e elas eram cuidadas pelo governante, pelo soberano. Aí ele vai dizer, olha, mas na ascensão do Estado, do chamado Estado moderno, vai haver uma mudança, porque não é mais o Estado, ele não se ocupa mais das mortes, ele legisla, ele cuida da vida da população, ele legisla sobre a vida, mas ele vai deixar morrer. Aí o que o Foucault vai dizer? Quem ele deixa morrer? Os improdutivos para o capitalismo, aqueles que foram descartados, os negros, os deficientes físicos, os deficientes mentais, e o Estado vai fazendo isso, cuidando da vida de todos, aí surge contagem de população, demografia. O que é que o Attila Mbembe ele vai pegar a partir da noção da necropolítica? É dizer que o que se teve hoje na contemporaneidade não é mais um Estado cuidando da vida e deixando morrer aqueles que não servem, mas é o Estado cuidando permanentemente da morte. Esses indesejáveis que ficavam na margem, a política do Estado passa a ser geral. Até porque no Estado neoliberal, você não tem mais um Estado que ofereça direitos. O que Paulo Guedes todo dia diz? Não temos direito, não temos direito. Então o Estado opera
como uma máquina de morte. Aí o que o Attila Mbembe vai dizer? Esse Estado que opera com uma máquina de morte vai continuar matando aquele que ele sempre matou, os indesejados da biopolítica do Foucault. Então, o que a gente tem com a necropolítica não é apenas uma ação do agente policial, do policial truculento, é uma política de Estado pensada para extinguir. E aí não é mais esse Estado moderno que diz vamos cuidar da saúde, da população. Não, é um Estado que abre mão de cuidar e é um Estado que se estabelece nas fronteiras da morte. E aí a gente vai ver que no Brasil a necropolítica ela é voltada para a gente. Nós somos, no ponto de vista do Marx, a massa sobrante, eles não nos querem. Então, essa política da morte, ela vai cada vez mais avançando, seja na saúde, com a violência obstétrica, que atinge nós, mulheres negras. Gente, tem uma modalidade da violência obstétrica que é terrível, que é quando falta procedimento anestésico nos hospitais, nós, mulheres negras, não recebemos, porque é um suposto que as mulheres negras são mais fortes, que vem da onde essa ideia da escravidão. Ou seja, tem mulheres morrendo nos hospitais públicos porque não suportaram a dor. Aí o que eles dizem lá no laudo oficial, que teve pressão alta, que teve eclâmpsia, não foi mentira. Então a necropolítica, para além da bala, ela se exerce no Estado brasileiro de várias formas, com a violência obstétrica, com a falta de aparelhos culturais, né? Com a falta de acesso, né? Com a questão, como a preta aí, a nossa, como eu concordo com a Deise, a nossa bandeira negra da moradia, você vai matando. Você tolha o acesso a formas simbólicas e materiais de um lado, ou você mata no sentido real, né, com a bala da polícia. Então, a gente tem esse Estado, né, infelizmente, a história da filosofia do Padeiro é o que a gente tem para hoje, é um Estado que... E aí a gente está no momento de um governo que adota essa necropolítica na sua forma mais ainda brutal, não é? Estabelecendo e com o consenso da sociedade. Porque o que marca os fascismos? É que o fascismo ele tem que criar permanentemente inimigos. Então, Bolsonaro ele não governa para a nação brasileira. Ao estabelecer uma linha entre amigos e inimigos, ele governa para aqueles que ele considera amigos e para os inimigos a morte. Então, é a manutenção dessa linha e inimizade supõe guerra. Ou seja, nós estamos numa guerra civil declarada, porque é uma guerra civil declarada pelo próprio governo, pelo próprio presidente. Porque muita gente diz assim, mas Rosane, a gente já não estava nessa guerra? Sim, mas o Estado brasileiro, a oficialidade, nunca declarou isso, a despeito das mortes, né, inclusive crescerem no governo Lula, que foi um governo progressista, mas o discurso do Estado era um discurso de inclusão, de vida, de expansão de direito. E o que a gente tem hoje? O discurso muda. É o discurso da morte, é o discurso da violência, é o discurso da perseguição e o discurso da inimizade. Então, a gente está numa situação que a gente está sitiada, né? Perfeito. Tem os nossos colegas parar para ouvir ainda as nossas colegas. Eu aproveito, dou essa sequência para a Deise, certo? Porque o que acontece? Quando não consegue matar, encarcera. Né? E o sistema penitenciário também é o outro caminho, certo? E a Preta depois pode complementar essa fala, certo? E, claro, em cima da necropolítica, que é um sistema, é um processo, certo? E a Deise poderia falar sobre o sistema prisional brasileiro e sobre essa questão, o vínculo com a necropolítica, porque é uma fase só, né? Ou encarcera ou mata. Uhum. Bom, para mim falar de sistema, começar a falar de sistema prisional, eu começo falando que o Brasil, né? O Brasil foi uma colônia penal da corte portuguesa por mais de 300 anos. Então, aqui foi um lugar de se tirar a cadeia. Todos aqueles que atentavam contra a coroa portuguesa vinham tirar a cadeia no Brasil, vinham para o degredo do Brasil. Então, o Brasil também foi constituído por um monte de gente que veio tirar a cadeia aqui, tá? E aqui constituíram suas pseudo-famílias e suas riquezas. Um dado que para mim falar de sistema prisional, eu começo falando, não só essa parte, mas outras partes que eu considero fundamental. As primeiras pessoas que perderam sua liberdade, que foram presas, torturadas, ser viciadas, violentadas, exterminadas, exploradas sexualmente, foram as mulheres indígenas.
Eu não posso falar de prisão se eu não me remeter ao que foi feito dos povos indígenas assim que os europeus chegaram aqui. Não foi brinquedo, não. Os primeiros encarcerados foram os jovens, os povos indígenas. A perda da liberdade. Na sequência, né, veio os povos africanos, os nossos antepassados africanos. No momento que eles são os aprisionados na África, eles já perdem a sua liberdade. E dentro dos porões dos navios negreiros, eles vinham num processo de superlotação, dentro do porão do navio. Eram quase 3 meses de viagem. Então, eles eram acorrentados, eles ficavam sem água, sem alimentação adequada, sem luz, adquiriam doenças devido à superlotação, como tuberculose, sarna, varíola, né? E outras doenças no interior do navio. No meio do caminho, os piores eram jogados ao mar, porque poderia infectar toda a carga, porque era uma mercadoria. E eles vinham para dentro dos navios nessas condições. Aí chegavam no Brasil, passavam aqueles doentes, os lotes que estavam doentes, passavam por uma quarentena, né, onde alguns poderiam melhorar de saúde e serem expostos no mercado, porque eram peças, né, era mercadoria, e aí você tem todo o processo da venda, da despersonalização humana dos africanos, jovens no Brasil, que a grande maioria era de jovens, na faixa de 14 a 25 anos, que é essa faixa que morre hoje, e era uma faixa valiosa para o desenvolvimento, para trabalhar na economia dos canaviais, na agricultura, na mineração. Eu digo que a partir do momento que esses jovens chegam algemados, permanecem algemados dentro dos depósitos, são vendidos, continuam algemados, presos na senzala, a escravidão foi uma sentença sem crime. O Brasil sentenciou a uma execução de uma pena populações africanas nesse país, sem julgamento, sem crime, sem nada. A escravidão foi uma execução de pena por serem africanos e foram explorados na sua mão de obra. Então, a questão prisional no país, ela começa na corte de Noir, de Devoir, lá do outro lado do Atlântico. Foi ali que começa o nosso processo de encarceramento e aprisionamento desse país. E aí o que acontece? Durante o período da escravidão, qualquer preto que fugisse da senzala e fosse encontrado já era definido como um criminoso em potencial. A construção de uma identidade criminosa negra, ela se estabelece no período da escravidão, com os anúncios nos jornais já dizendo um preto, manco, traço no rosto, fugitivo da fazenda tal. Quer dizer, a liberdade nos foi tirada. E como é que a gente vai chegar hoje a ser essa população, que é 800 mil presos, praticamente, sendo 60% deles jovens e negros? Porque você tem um processo da escravidão, um processo de tortura e maus tratos, né? Que a tortura não é um privilégio de ditadura, a tortura, os maus tratos, os estrupos foram, né, praticamente amplamente utilizados no período da escravidão. E aí você tem a abolição da escravidão, sem casa, sem escola, sem serviço, sem nada, e você joga essa população na rua, né, sem nada, e essa população vai ter que deixar de ser a mercadoria para passar a ser cidadão. Olha só, você deixou de ser uma mercadoria valiosa. E aí o que acontece? Você tem toda... Qual é a primeira lei que surge no pós-abolição? É o Código Penal de 1890, que vai punir os capoeiras, os vadios, né? Vai punir as algazarras, vai punir, perseguir o pessoal de terreiro, né? Quer dizer, tudo isso é voltado para quê? Para uma população que foi escravizada, uma mercadoria, e agora ela tem que ser vigiada e castigada, numa linha de Foucault da microfísica do poder. Vigiar, castigar e controlar, que é o controle, né? Que é o controle racial brasileiro. A partir daí tem as teorias do embranquecimento, né, que investe na vinda de brancos para o Brasil, tenta se sonhar com o sonho branco de um país puro e radiante,
né? Inteligente, acessível, onde negros e indígenas são descartáveis, sim. E aí o que a gente tem? As punições são voltadas para a população negra e população indígena. Então, o que a gente tem? Um endereçamento das leis. Então, eu não tive um investimento na saúde, na educação, na moradia. Quando você é preso, né, principalmente, o que acontece? Quem é que está indo preso? É pobre, negro, né? E aí eles não têm o domínio da linguagem jurídica. Convoco no artigo tal, segundo tal, não tem esse domínio da linguagem jurídica. Sabe, não é chegar e falar, então, meu irmão, você rodou, porque você roubou. E você roubou, então a sua pena é tal, tu vai tirar tanto tempo de cadeia, tá ligado? Não é essa a linguagem. É uma linguagem que as pessoas não têm acesso, porque as pessoas não têm acesso à educação de qualidade. E aí as pessoas não vão conseguir compreender, numa audiência de custódia, o que o juiz está falando. Até porque Deus é Deus. Então você tem diante da figura branca, você tem o juiz que é branco, o Ministério Público que é branco e o defensor público que é branco. E aí o que acontece? Para o juiz e para o promotor, você é um inimigo em potencial. Independente da sua cor da pele, porque você é o filho da empregada que ele não conhece. Se você é uma mulher preta, você é a cara da empregada que ele tem dentro de casa. Sabe? Você é a cara daquela mulher que está na rua pedindo esmola, que é um perigo, você tem cara de craqueiro. E você é uma ameaça, porque se construiu uma identidade criminosa através dos programas de televisão. Né? Então, quem tem mais tempo, quem é jovem há mais tempo como eu, lembra do Notícias Populares, do Homem de Sapato Branco, uma série de programas que até hoje, o da Teninha, né? O Cidade Alerta, adoram mostrar quando apreendem jovens negros na rua, as abordagens policiais. E quando a gente fala de encarceramento em massa, começa com a abordagem no meio da rua. Quantos jovens estão na prisão com droga plantada? Quantos? Não é nenhum, nem dois. Por quê? Porque você tem que manter a cidade limpa. É um processo higienista, é um processo de limpeza. Passou a ser pobre, passou a ser negro, morar na periferia, morar na favela, é alvo de ter uma polícia mais presente, porque aonde o Estado chega, o Estado só chega por essa via da violência, sem dúvida, né? Não chega com saúde, não chega com educação, não chega com moradia digna, e aí o que acontece? Esses jovens que são presos hoje, né? E eu já estou encerrando minha fala, esses jovens, homens e mulheres presos, moradores de favela, que vivem amontoados, apertados, eles estão vivendo a mesma saga dentro da cadeia lotada, onde cabe 4, tem 20, que vieram os seus antepassados nos navios negreiros. Eu falo, o Brasil hoje condena jovens negros ao crime, associação ao tráfico, e esses jovens negros são descendentes daqueles africanos que, a partir de 1830 até 1850, quando se aboliu o tráfico de escravos no Brasil, no mundo foi abolido, o Brasil continuou traficando. O Brasil continuou com o tráfico ilícito de africanos e se manteve por 50 anos. Então, mais de 20 anos. Então, esses jovens, eles são descendentes de africanos que aqui foram escravizados, traficados ilicitamente. E hoje eles estão presos pelo tráfico ilícito. Então, eu falo de traficados a traficantes. Entendeu? Descendentes daqueles que foram ilicitamente colocados, né, na condição de escravidão. E aí, quem foi que lutou por isso? O Luiz Gama. O cara soltou mais de 500 caras que estavam ilegalmente na condição de escravo nesse país. E aí, hoje, a gente tem essa população presa, porque se fosse na escravidão, esses jovens de 18 a 25 anos, que a maioria está na prisão como preso provisório, estavam valendo um dinheirão no câmbio negro. Estava valendo um dinheiro. Entendeu? Por quê? Porque, pô, sabe? Tô precisando de escravo aqui, tem como descolar aí? Ô, meu irmão, tá aqui, tá na mão, tenho 3 ali, paga 3 por 10, valeu? Beleza, aí, ó, tem um revólver aqui, tem jeito? É o mesmo esquema que tem que ver. O esquema é o mesmo. E aí a gente tem hoje as prisões superlotadas, com condições sem ar. Então, quando a gente ouve falar, não consigo respirar, na favela não se consegue respirar. É um quarto de cozinha dividido com um lençol e um buraquinho com uma festa de ar.
Quando eu falo não consigo respirar, você entra numa cela de uma cadeia que tem 20 caras ou 20 mulheres dentro e tem que, às vezes, revezar para dormir. A comida é estragada, a água ela é racionada, entendeu? O médico não aparece. Quer dizer, não tem lugar para respirar. As pessoas precisavam entrar um dia numa cadeia para ver o que é uma cadeia antes de ficar falando em pena de morte, antes de falar de endurecimento de pena, antes de falar de prisão perpétua. Ninguém nasceu com a vocação de ser preso. E nós estamos numa sociedade capitalista. Então, esse encarceramento, ele é necropolítico, sim. E eu concordo com o Mbembe e ainda acrescento. Sempre, pós-abolição, foi sempre escolhido quem tinha que viver e quem tinha que viver pelo Estado brasileiro. O Estado brasileiro está na descaração de deixar isso mais claro. Mas sempre foi definido quem vive e quem morre. Essa definição a gente está vendo agora com a pandemia. Quando a gente vê de 35 mil, quase 60% são negros, estão morrendo. E por que a população negra está morrendo? Porque é a diarista, é o socorreiro, é o ajudante de limpeza, é o motoboy, certo? É quem faz o corre, né? Quem vai daqui para ali vai levar uma coisa ou outra, é o ajudante, é o carteiro, é o coveiro. Esses que estão morrendo. Essa população negra está morrendo. Porque essa população negra não tem quarentena. Para ela, para diarista, para empregada doméstica, não tem quarentena assim. Então, essa população, por caixa do supermercado, por repositor do supermercado, não tem. Então, essa política, quando não tem respirador, quando não tem hospital decente na Zona Leste, para atender essa população, na Brasilândia, onde está a população negra morrendo, quando você não tem isso, você tem em curso, sim, uma política genocida no Estado brasileiro, com esse presidente irracional, imoral, indecente, que fica estimulando as pessoas a ir para a rua. Quer dizer, essa pandemia veio para o sonho dourado dele se concretizar. Olha, vai morrer muita gente velha, então a gente vai ter um dinheirinho do INSS guardadinho, olha que beleza. Muitos jovens vão morrer, opa, que maravilha, não vamos gastar dinheiro com eles na cadeia. E vai morrer muita mulher. Ai, que beleza, não vamos mais se preocupar com violência contra a mulher, porque elas já estão morrendo mesmo. Essa é a realidade. E está morrendo preto, olha que legal, nós vamos atingir o nosso objetivo. Vamos criar uma Conseguiram. Branca, total e radiante. Que é uma política de encarceramento nesse país, está dentro desse pacote do genocídio, da necropolítica. Né? Eu acho que é por aí que a banda toca. Sem dúvida. Maravilha. Vimos o papel da advogada. Agora, Preta, acredito que você, melhor do que ninguém, pode relatar que de 1890 até hoje muita coisa não mudou, só piorou lá dentro, não é? Fale um pouquinho sobre isso. Nós tivemos, acho que, problema com a Rosânia, não sei se ela conseguiu voltar, depois o Rick vai nos dar um toque, mas, por favor, Rick, ou Rick não, Preta. Vamos lá, eu fiz alguns apontamentos aqui, mas eu achei a sua fala, Deise, tipo, muito contemplada. Eu poderia ficar calada aqui só te ouvindo, juro. Aula, você está falando o que realmente vivemos. Quando eu sou muito dessa questão de falar, quando eu saí da prisão, a primeira coisa que eu falei foi: estudem. Estudem, porque se vocês estudarem o sistema com vocês, não vão aguentar. E é sobre isso. Por que a gente nas escolas tem aulas de hipotenusa, dessas aulas todas de matemática que a gente nunca aprendeu, de quem é o filósofo branco, que a gente nunca usou na vida, e a gente não tem aula de direito penal? Justamente por isso. Porque se você souber sobre os seus direitos constitucionais, sobre o seu direito penal, nenhum policial vai te dar uma abordagem fazendo baculejo do jeito que eles fazem com o povo preto. Então, primeira coisa que eles fazem é nos tirar a educação de direito, que é uma educação que é garantida em Constituição, que é a obrigação, é a obrigatoriedade deles nos dar essa aula. Então, a primeira coisa que eles fazem é tirar e ludibriar nossa cabeça com os livros de história que eles escreveram. Sim. Na roda dos escravos, dos escravizados, que a gente nunca foi escravo, fomos escravizados. Era a rota em que os tubarões seguiam os navios negreiros. Por quê? O preto, ele pegava ebola, ele pegava várias doenças. E quando aquela mercadoria estava estragada, eles alimentavam os tubarões com os corpos dos nossos antepassados. Eles nos jogavam no mar para a gente morrer. Os tubarões seguiam os navios negreiros
porque sabia que até alimento, uma mercadoria estragada, era assim que eles nos tratavam. E até hoje isso funciona, porque na prisão não se tem remédio, não se tem médico, não se tem um dentista. O que eles queriam fazer agora? Container para colocar pessoas que tinham suspeita de Covid-19, porque eles estavam nos descartando mais uma vez. E quando se fala em mercadoria, que esses jovens valiam dinheiro, e que se fosse naqueles tempos ia valer, vale ainda assim, porque eles dizem que gasta 3 mil reais no presídio com uma pessoa, e é mentira. É mentira, porque quem leva tudo são as famílias. Quem gasta o dinheiro para levar o jumbo, para levar o kit de higiene, para levar um absorvente, para levar um cobertor, para levar uma roupa, é a família. A comida chega estragada, a comida chega podre com pedaços de ratos. Não tem lugar para você dormir, se dorme amontoado. Quando eu saí, eu falei, a prisão é um navio negreiro, e a prisão é um navio negreiro. Essa necropolítica está aí, ainda é a escravidão não acabou, a gente ainda vive a escravidão, é uma escravidão contemporânea, a gente está assimilando muitas coisas. Acho que o povo jovem está com um despertar melhor sobre isso, sobre essa necropolítica. Por quê? Porque está começando a sentir. Porque quem sente na pele os descasos, os mazelos dessa escravidão até hoje é a população preta. E essa população preta é a que está morrendo dentro de casa. Não interessa o lugar que eles e a forma que vão nos matar. O interessante para ele é nos matar. E nos matar com requinte de crueldade. É isso que eles estão fazendo com a gente. Eu acho que quando você fala muito de traficado a traficante, é sobre isso que a gente vive. Eles não nos deixam em paz, eles não querem que a gente viva. Quando eu digo na música que eu sou filha de rei e rainha, não nasci para lhe servir, é isso. Eu não nasci nesse país, eu não tive a minha história contada nos livros, eu não tenho minha árvore genealógica, porque eu não sei qual língua eu posso falar, eu não tive opção de escolha. Então, a necropolítica está aí para nos matar. A escravidão ainda não acabou. Não acabou. Por isso que se mata esses jovens, por isso que mata essas lideranças, por isso que se mata, que se prende. Por quê? É vantajoso para eles. Ainda somos mercadorias. Ainda estamos valendo muito, sim. Por que se mata? Porque um influenciador negro não é moda. Não está na moda. Você não vê essas pessoas nos grandes veículos de mídia em massa. Quando eu tive a oportunidade de ir lá presa, denunciar, não foi porque eu queria me aparecer, não foi porque eu queria ser uma pessoa famosa, não por esse lado, porque eu tenho muitos outros talentos para ser uma pessoa famosa. Mas eu quis denunciar, eu quis usar desse poderio que me deram, já que me deram poderio como perigo para a sociedade, eu me sentia uma Dandara. Eu me sentia uma Maria Filipa dentro do presídio. Então, já que me deram esse poderio, eu comecei a usar desse poderio que me deram, para além de denunciar, mas para exigir dentro do presídio tudo que é constitucional e tudo que eles dizem que é favorável ao povo quando o povo está preso. Então, eu comecei a perguntar onde estavam os 3 mil reais que eles dizem que investia em cada preso. Comecei a questionar o porquê daquela luz, porquê que não tinha remédio. E é isso, né? Quando você se torna esse perigo, é porque realmente ainda somos escravizados, ainda somos a nação que vive na escravidão contemporânea. Você vê aí muita gente que não teve opção de vida, porque é a mesma coisa quando eles libertaram, né, que foi as mercadorias deles, os escravizados, para ir para os morros. Então, sem oportunidade, sem saneamento básico, a gente ainda vive até hoje. Quando aquele menino caiu do prédio, nas mãos da empregada, da Madame Branca, a gente vê aí de novo a escravidão se repetindo, porque as sinhazinhas antes matavam os filhos das escravizadas. As escravizadas tinham que amamentar os filhos delas e não sobrava leite para os seus próprios filhos. Então, a escravidão, essa necropolítica, ainda é a escravidão no século XXI. É verdade. Fato. Isso é fato. É verdade. Até a Preta tocando nesse assunto, eu queria até falar um pouquinho, não sei se a Rosane conseguiu voltar, eu acho que não, né, Rick? Eu acredito que o Rick está vendo sobre isso. E eu fui criada, né, em casa de patrões, minha mãe, por toda a vida trabalhando como doméstica, né, e me doeu muito mesmo, além das outras situações, mas o caso do menino realmente muito doloroso, porque eu me vi naquela cena, eu muito pequena também, já tive em meios a essa situação, minha mãe ter que sair para fazer outras coisas, né, e realmente um descaso enorme,
enorme, imenso, imenso, imenso. Dói muito pra gente que vive isso, pra gente que sabe como é que funciona, porque só sabe realmente quem já teve uma vida dentro, né, desse meio todo, e ver que não tem essa liberdade, né? Às vezes a gente vê filmes que falam, que contam a história de escravos, onde chega num certo momento que a empregada tem um pouquinho mais de afinidade com patrões, pode até acontecer, só que assim, eu como fui educada a viver dentro da casa dos patrões, eu tinha os meus limites. Nunca me proibiram, mas a minha mãe sempre me educou que eu não podia pegar o que eu queria para comer, e também não podia ficar entrando na casa como se fosse minha. Eu tinha um limite, então eu tinha que ficar ali no quarto da empregada, né? Então, quando eu tinha meus amigos para levar para o serviço, né, eu não tinha onde receber meus amigos, eu tinha que ficar naquele limite, que era o quarto da empregada, porque não era minha casa, né? Então, é muito doloroso quando a gente vê uma mãe que não tem condição de deixar o filho com alguém que foi o momento que ela estava e teve que levar até o serviço, acontecer uma coisa dessa. É triste demais, é muito triste. E esses são exemplos mencionados pela Preta, que nada mudou, só vão trocando as ferramentas. Nesse momento aproveitaram a pandemia, certo? Não chegou pelo nosso povo, como a maioria das doenças dizem sempre que vem da África, como uma forma de proibir a entrada de africanos, certo? E descendente do povo negro, mesmo aqui da América Latina, haitianos passam muito por isso, entende? De entrar no Brasil. E dessa vez não foi. Mas, incrivelmente, começou na região mais nobre e hoje está, assim, a maioria morrendo pelo que a Deise mencionou muito bem. Infelizmente, eu entrei na prefeitura, não tenho vergonha nenhuma de dizer, como agente de zoonoses. E eu não tinha nem noção do que era isso. Eu ia fazer desratização, desinsetização nessas comunidades. E uma das coisas que eu vivi, que assim, que foi a mais chocante, a partir daquele dia eu ia pedir exoneração, que falei, não tenho estômago para tanto, foi um cara armado, certo? Nos pegou para dizer que o filho dele estava doente, não, estava ferido lá no barraco, e ele precisava de um socorro, certo? E nós falamos, não, a gente não pode fazer nada, a gente vai chamar uma ambulância. Aí eu falei, aí um dos rapazes falou, tem um carro de polícia ali na esquina. O cara de Estocolmo falou assim, vocês não vão chamar a polícia, vocês vão levar com essa perua. Entramos em choque, o cara mencionou uma coisa, para mim voltar da onde eu vim, certo? Eu não vou perder nada, que com tudo lá eu tinha comida, eu tinha bebida e não via a minha família sofrer. O que eu estou vivendo aqui, para mim, não vale nada. Se vocês não salvarem meu filho... Cara, aquilo foi entrando na mente, de fato, a gente entrou no barraco, pegou a criança, certo? Porque eu geralmente acompanhava uma bióloga, isso, se eu não me engano, nessa vistoria que nós fizemos não tinha. Foi uma situação tão assim que, a partir daquele dia, eu comecei a rever até mesmo sobre esse sistema prisional. Certo? Que é um sistema de tortura. Dizem que não existe mais a tortura nesse país, mas nós sabemos que existe e ela é direcionada. Porque para uma pessoa falar isso, prefere estar longe da família para não ver sofrer, certo? Para ele se sente privilegiado de estar dentro de um presídio, certo? O qual ele, com poder ou não, ele tem as regras e o limite dele lá, e não vê o que está acontecendo, de ver seu filho. Quando nós entramos, a criança regurgitou, que ele tinha a mãe amamentou, o leite ficou, os ratos comeram o rosto da criança. Então estava uma mistura de uma cena absurda. E muita gente acha isso tudo, mas é mimimi. Como vai ser mimimi, gente? Ou quando você vê uma criança, certo? Intencionalmente, porque mãe nenhuma aperta o nono para encontrar a mãe no térreo. Essa mulher, podem sei lá o que acontecer, foi sim proposital. E o judiciário, eu gostaria até depois que a Deise comentasse também, ele é conivente, ela já mencionou, a partir do momento que tem juiz, promotor, todo um povo branco, com certeza não vai entender a dor do negro, certo? E eu gostaria que você comentasse, Deise, como que é essa situação, porque no evento que eu fui, que a Preta participou, eu tive a oportunidade de conhecer uma advogada negra, certo, que mencionou que quando ela chegava na delegacia, certo, ela não era tratada como uma advogada.
até ela ter que se apresentar e ficar provando por A mais Z que ela era também uma advogada. E como foi essa sua trajetória? Agora entrando no lado pessoal um pouco, fala pra gente um pouquinho. O que é ser mulher negra nesse meio machista e racista? Olha, eu fui criada, né, aí na Água Funda, em São Paulo, no bairro da Água Funda, né, perto da Vila Guarani, Campanário, Taboão, Diadema, quer dizer, Vila Moraes, e eu fui criada num bairro um bairro operário, maioria negra. Então, quer dizer, quando eu resolvo, né, que eu falei, eu vou estudar, vou fazer tal. E aí, eu trabalhei no Tribunal de Justiça de São Paulo, né? Eu passei num concurso, comecei trabalhando como costureira, né, numa fábrica de costura, e fui fazer datilografia, e aí apareceu um concurso público do Tribunal de Justiça de São Paulo, fui trabalhar, já estava na militância, e fui trabalhar como escrevente no Tribunal de Justiça de São Paulo. E eu participei de greve, isso e aquilo, e aí eu fui parar na vara de execução penal do Tribunal de Justiça de São Paulo. Minha filha, foi sopa no mel, né? Eu já tinha toda uma formação sobre a questão racial e fui trabalhar com a documentação, né, de mais de 183 mil presos que tinha no Brasil na época. E aí eu comecei a ler a questão dos presos. E uma das coisas que me chamava a atenção era as condições, a vida pregressa, né? Rua A, Travessa B, né? Quando você vai ver, um quarto-cozinha com banheiro do lado de fora, e condenado um 55, 57, essa coisa, né? 16, que era o tráfico na época. E isso me chamava a atenção das penas, né? Porque os presos negros ficavam mais tempo presos. Aí aquilo foi já me borbulhando. Quando eu recebi um convite, eu fui numa atividade, na época eu era de Gueledés, eu participei de uma atividade na Câmara Municipal, conheci o padre Francisco Riordan, da Pastoral Carcerária, a gente começou a trocar uma ideia, ele me convidou para a pastoral, eu trabalhei anos como voluntária na Pastoral Carcerária e na subcomissão de sistema prisional da OAB, de política criminal. O que eu quero dizer para você? O fato de sermos negros no Tribunal de Justiça, que é totalmente branco, uma elite branca, você ter funcionários negros, eram funcionários negros que carregavam papéis que são chamados fiéis. Alguns escreventes negros e raríssimos brancos, coordenador ou diretor. Chegar no balcão uma mulher negra, ela só poderia ser mãe de preso querendo informação. Menos advogada. Começa por aí. Menos advogada. Ela podia ser tudo. Principalmente quem conheceu o prédio Ministro Mário Guimarães, no centro da cidade, 7 horas da manhã, aquilo era uma fila imensa. E a maioria de mulheres negras, pobres, senhorinhas, com papel, com um documento do filho embrulhadinho num saco plástico e um elástico. Para ter informação do filho que estava preso lá na casa de detenção, em Barueri, ou qualquer canto do estado de São Paulo. Era essa visão que eu via todos os dias durante mais de 10 anos que eu trabalhei no Tribunal de Justiça de São Paulo. As mulheres negras lutando pela liberdade dos filhos, assim como a Irmandade da Boa Morte na Bahia, a primeira organização negra em 1830, onde as mulheres escravas de ganho, libertas, né, se organizaram para poder juntar dinheiro para comprar carta de alforria para os filhos e maridos, para dar aos homens, aos filhos e maridos a liberdade. E aí, essa construção dessa identidade negra que eu falei, ela não se transfere, ela permanece também para os advogados, para as advogadas negras, né? Porque como é que pode você, né, ser uma advogada negra? Como é que é isso? Você não é tratado da mesma forma que é tratado o advogado branco do balcão. Eu presenciei isso inúmeras vezes, não foi nenhuma nem duas, né? No meu trabalho, né, eu, por exemplo, que trabalho com essa questão, direitos humanos é quê? Direitos humanos é para branco. Preto não discute direitos humanos é para branco, né? E aí o que acontece? Inúmeras vezes, depois que eu vim para Brasília, né, trabalhar, eu fui em reuniões na Secretaria-Geral da Presidência da República que os brancos pegavam na metade da minha mão. E eu era a única mulher preta na reunião.
Isso num governo avançado, moderno, né? Os bem-nascidos, bem alimentados, né? Os brancos revolucionários, né? Os brancos engajados me pegavam na metade da minha mão. Tanto que um dia eu disse para minha chefe, a Maria do Rosário, eu falei, um dia você vai receber uma reclamação de mim, que a próxima vez que eu for numa reunião na presidência da República e pegarem na metade da minha mão, eu vou dizer que não falta tinta. Era assim. Eu ia pegar não solto tinta, pode pegar na minha mão direita. Sabe? Os olhares. Quantas vezes que eu fazia visita em presídios, na hora de fazer a reunião com a direção, o agente me olhava meio assim, o diretor me olhava meio assim, eu podia ser tudo, menos uma perita nacional de prevenção e combate à tortura. Porque o meu lugar era para estar atrás das grades. Sendo torturada. Sendo torturada e não denunciando o que eu estava vendo. Entendeu? A mesma coisa nas reuniões com os né? Eu já fiz reuniões, eu e os meus colegas, eu era a única mulher numa equipe de 11 peritos, eu era a única mulher negra. Você imagina, todos os meus amigos brancos, legais e tal, aí chega uma cara preta, uma mulher que podia ser mãe do menino que está no socioeducativo, que podia ser mulher de preso, que podia estar presa, mas não, eu estava lá numa outra condição. E aí, uma das coisas que mais me alegrava, diante de tanta desgraça, era quando você chega na grade, cara, e eu falava, e aí, rapaziada? E aí a gente vê o olhar negro, aquela afetividade negra dos presos. A identidade, tipo, é nós com nós. É nós com nós, mano. Eles entendem. É nós por nós. Quantas presas eu olhava e ela me olhava e a gente às vezes não precisava falar nada, entendeu? E aí muitas vezes eu era... troca de olhar. Só no toque de olhar. A gente tem umas coisas de olho que é muito forte. E aí, que são os códigos que a gente adquire dentro da cadeia, né? Quem bate cadeia, quem já tirou, sabe. Às vezes é um olhar, uma coçada do rosto, a gente está conversando. E aí tem uma coisa mais séria ainda, que é o tratamento, e aí é uma coisa mais terrível, né? E que é uma coisa que me deixava triste, dos agentes penitenciários negros, das agentes penitenciárias negras, que me tratavam com hostilidade, né? Principalmente quando eu falava, eu quero conversar sozinho com a presa, sabe? Eu vou falar um pouco grosso, mas eu estou entendendo o papel dela, porque ela está acostumada a nos ver atrás das grades. E condicionados a isso, né? E ela fazendo o papel... Ela também está presa. Mas ela também está presa. Ela também está presa. Ela está presa num processo que ela poderia ser qualquer outra coisa, menos uma agente penitenciário. Mas ela está mais presa do que a presa de verdade. Ela está mais presa do que quem está presa. É isso mesmo. Ô, gente, eu só queria falar só uma coisa rapidinho. Eu vou ter que daqui a pouco entrar em outra live. E eu também que acabando. Fala aí, Preta. Certo. Não, mas meu tempo tá meio que acabando, porque eu tenho uma outra live ainda hoje, às 16 horas. Tô sabendo. E aí eu preciso sabendo. Eu sou a rainha das lives agora. Como Pantera Negra, você vai... A Pantera Negra é assim, tem que subir em todos os lugares. Sim, e assim que for o caso, se você quiser fazer alguma consideração final, que logo a gente também está acabando e você precisa ir, se você quiser fazer alguma consideração que precisar sair, não vou nem pedir para você cantar, que a gente tem muito a te ouvir, certo? E não vamos ser egoístas, porque a gente precisa da sua voz solta pelo mundo. Então vai lá falar também para o pessoal, mas deixa o seu recado. Eu vou completar, então tá bom, eu vou completar aqui o que a Deise falou sobre as guardas estarem mais presas do que quem realmente está presa. Eu cansei de falar muito isso para elas, porque uma vez eu cheguei a uma delas e falei: você está mais presa que eu estou temporariamente na condição de presa, e esse aqui é o seu emprego, você prestou concurso para estar presa, então quando essa aqui acabar eu vou ter uma outra vida, eu vou ter a minha vida de volta, e você vai continuar nessa vida atrás das grades. Então é para jogar preto contra preto. Então a gente tem que começar a explicar para essas pretas o que é isso. E depois que eu falei isso, elas viraram minhas amigas, elas me tratavam de um outro modo, né? E viam realmente que eu tinha razão.
Infelizmente, a gente tem aí uma política de carceragem em massa, infelizmente, vamos ter que ter mais Deise, mais Rosana, mais Preta, mais Carmen Silva. E o que eu quero dizer é que a gente pode combater tudo isso, sabe como? Elegendo mulheres pretas da base. As eleições estão aí, e não se esqueçam quem são essas candidatas mulheres pretas, trans, o povo indígena, porque são essas pessoas que sabem como governar o país para todos. Como é o que eu costumo dizer sempre, o nosso voto tem que nos refletir, nós temos que nos ver no nosso voto, não adianta a gente votar no voto do patrão, certo? E exigir os nossos direitos como fizeram na Avenida Paulista, trabalhadores na porta da Fiesp querendo direito para o patrão, entende? Então é umas coisas muito incoerentes. Agora, meninas, Rosane, bom retorno. Voltei, né? Eu vi que gente, eu fui recusar uma ligação, não sei se aconteceu o dedo que quando saiu. Eu vou, viu? Entendemos. Só um minutinho. É que tem recado, certo? Acredito que tenha para você. Nosso diretor está chamando. Aí, na sequência, você vai, beleza? Que eu acredito que tenha recado para ti. Vamos lá, Rick? Não. Alô, Rick? Bom, acho que ele está com problema lá na parte da coisa. Com certeza, ao vivo. Preta, um beijão. Vai lá, certo? Muito obrigado pela participação. Eu respondo depois. Me manda os recados maravilha. Na minha rede sociais. Obrigada, Preta. Valeu, beijo. Obrigada, gente, amo vocês. Obrigada por tudo. Muito obrigada. Estamos juntos. Obrigada, nossa Pantera Negra. Vai, Pantera! Sigamos juntas, Preta. Bom, Rosane, desculpe, eu acabei te cortando. Você estava falando? Sim, então, eu fui recusar uma ligação. No que eu fui recusar a ligação, apareceu um xizinho no Zoom, cliquei sem querer sair. E aí foi uma verdadeira saga para entrar, porque dizia que o anfitrião ia me aceitar para eu esperar, mas foi um tempo que para mim foi uma eternidade, né? Certo. O questionamento que eu fiz para a Deise, eu vou fazer para você também, porque, claro, que em áreas diferentes, mas tenho certeza você como mulher e negra deve ter vivido no jornalismo, porque minha primeira opção de curso, logo que eu saí do colégio, foi jornalismo. E por N motivos, naquela época, tinha o vexame de colocar o nosso nome na lista dos alunos que não podiam fazer porque estava com mensalidade atrasada, aquelas coisas que quem se formou há tempos atrás sabe que existia. E, dentre os motivos, além do financeiro, eu tive esse problema da questão do... Como que eu posso dizer? Várias pessoas falarem para mim, não existe jornalista negro, certo? Vendo só como televisão a questão do jornalismo. E você sabe que, por mais que a gente tenha a força de ficar dando murro em ponta de faca, uma hora a gente cansa. Acabei indo para a área financeira, hoje eu sou formado na área financeira e o destino me colocou aqui nessa situação. Eu gostaria de... você, assim, as coisas que você passa, desde as matérias, enfim, que eu sei que você escreve para escreve alguns artigos, enfim. Aí, onde está o seu maior enfrentamento quando se depara com Rosane e, assim, a jornalista negra? Olha, eu acho que a comunicação, eu concordo com Deise, assim como o direito, são áreas que deram visibilidade a corpos urbanos de classe média. O jornalismo, tradicionalmente, é uma profissão que as pessoas que se formam são oriundas das classes médias urbanas, brancas. E aí eu lembro que quando eu fiz a graduação, só tinha eu, uma amiga negra, éramos duas, e isso foi bem antes das cotas, né? Então, o que eu avalio? Eu acho que esses enfrentamentos que a gente tem no território profissional só revelam a profundidade do que é o racismo brasileiro, né? Eu acho que a gente tem nessas situações do mundo da comunicação, eu lembro quando eu fazia graduação, a gente tem uma disciplina chamada telejornalismo. E nessa disciplina a gente passa por todas as atividades. E no dia que eu tinha que ir para a bancada, aqui no mundo profissional eu nunca fui para a bancada, a não ser como entrevistada, o técnico dizia assim, mas você vem com esse cabelo hoje, logo no dia que você vai apresentar, porque havia uma regra de ouro no jornalismo que o seu corpo não podia disputar mais com informação. Vejam, o nosso corpo, para a ideologia racista, então, era uma espécie de obstáculo.
o cabelo crespo. Se você percebeu, o Heraldo Pereira, quando ele está na bancada do Jornal Nacional, enche o rosto dele de base. Ele fica com aquele corpo branco. Então, o Muniz Sodré, o nosso querido Muniz Sodré, que está se recuperando aí, né, da Covid, pneumonia, ele tem uma frase já antiga, que ele dizia que o negro que entra no sistema televisivo, telejornalístico, é um negro que se deixa morrer, porque é um negro em que a estética dele tinha que ser morta. Claro que hoje a gente está tendo algumas mudanças, obviamente que sim, uma Maju, mas então, eu sou de uma geração em que um cabelo como o da Maju era um interdito, não podia. Então eu acho que a gente tem avanços, mas ainda permanece esse imaginário carcomido, antigo, encardido, que ainda tenta tolher o nosso corpo e tenta, principalmente, ser uma mulher preta, né? A Deise, acho que foi muito didática, eu vi pela internet, que eu estava acompanhando, porque eu acho, o Francis Fanon tem uma frase que eu gosto muito, que ele disse que o negro é um negro em qualquer lugar, e o movimento negro acrescentou, se ele não sabe, ele vai saber da pior forma. Eu acho que sobre nós, mulheres negras, as imagens de controle, que já disse a nossa Patrícia Hill Collins, mas a Lélia Gonzalez, nos aprisionam no lugar sempre da subalternidade. É a empregada doméstica, é a mulata do samba, não é? É a trabalhadora, né, de tudo subalternizado. Então, quando a gente sai desses lugares, o racismo sempre vai tentar nos devolver para o lugar que ele acha que a gente não deveria ter saído. Né? E estar na comunicação significa isso, estar no direito significa isso. Nós acabamos sendo preta ousada, pretas metidas, né? Precisamos então, de vocês. Esse enfrentamento, né? E aí, se ser isso é ser metida, a gente diz, a gente é metida mesmo, porque a gente ousou pedir acesso a uma soberania negada, a um lugar que eles não disseram que não era nosso, e a gente está usando e dizer, a gente arrombou essas portas, né? Eu acho que tem uma outra coisa ainda também em cima disso, Rosane, que você fala com toda razão, são os modelos de beleza. Né? O modelo imposto de beleza, né? Ser mulher negra nós não preenchemos requisitos da mídia, né? Não somos magérrimas, entendeu? Não somos magérrimas, né? Nós somos cheinhas, nós temos excesso de gostosura, entendeu? E isso incomoda, né? Eu acredito que existe modelos de mulheres, né? E esses modelos brancos de submissão e de beleza é que é imposto o tempo todo, né? E quando nós, mulheres negras, somos insurgentes, e isso está na nossa natureza de insurgência, né? Porque os nossos antepassados foram mulheres escravizadas, eles insurgiram contra a escravidão, e a gente não aceita os lugares que nós temos. Então, quando a gente vê as meninas, né, as jovens negras, né, deixando seus cabelos com cacho, assumindo a sua negritude, isso incomoda os brancos, porque assumir a negritude é assumir o seu lugar enquanto pessoa, enquanto cidadão, como agente de direitos, né? Quando as meninas ingressam na universidade, quando as meninas fazem um curso técnico, começam a ousar sair daquele canto colocado na favela, né, daquele quarto escuro, sem luz, sem ventilação, superlotado, que tentaram fazer com que os nossos jovens não prestassem o Enem, justamente porque muitos só têm um celular dentro de casa, e como é que vão estudar? É uma das formas cruéis, né, da necropolítica de impedir que nós, enquanto mulheres e negras, acessamos os nossos direitos de estudar, de trabalhar em condições dignas e de sermos quem nós somos. E eu acredito que, quando a gente desafia esses lugares, nós nos tornamos uma ameaça, porque nós somos uma ameaça, né? E nós temos que pensar no coletivo. Foi bem falado a questão do voto. Nós temos que votar em negros, mas negros comprometidos, e todos aqueles que vão se candidatar a vereador, e aqui já estou dando um salve, procurem saber qual é a função do vereador, para que as pessoas não fiquem prometendo coisas que jamais poderão fazer. Fato. Conhecer a máquina pública. Conhecer a máquina pública, sabe? Conhecer como funciona a Câmara de Vereadores.
E o poder do nosso povo está na nossa mobilização. Vai para um projeto de lei a nosso favor, na medida do possível, vamos todo mundo lá para a Câmara dos Vereadores constranger, não só o nosso que nós votamos, mas constranger os outros a votar no projeto que nos interessa. É essa que é a grande questão para nós. E aí você pode também ver que as grandes falas das manifestações nos Estados Unidos foram falas de mulheres negras. Mulheres negras, que é aquela jovem negra de 39 anos... que jovens, até crianças, né? Até crianças. E aí, isso é muito importante. O fato de você morar na periferia não quer dizer que nós somos menos. Não, a gente não tem que se envergonhar de morar na quebrada. Nós temos que organizar nossa quebrada, falar a língua da nossa quebrada, falar uma linguagem que chegue, que a pessoa pense, pô, quer dizer que eu estou aqui, não é porque meu povo quer estar aqui, é porque tem todo um processo pós-abolição que deixou a gente nessas condições. Quando você pega, só encerrando, quando você pega o metrô, um exemplo simples, vamos pegar o metrô na Paraíso. Linha amarela, show de bola, ar-condicionado, exposição de quadro, lindo. Vamos pegar para a nossa boa Zona Leste, que ainda deu uma melhorada no metrô, mas vamos pegar a linha Lilás. O que tem na linha Lilás? Metrô pequeno, estação feia, mal acabada, porque é pro povão, é pro sanegrado. Gente que tá bom, tem que ir para trabalhar mesmo. Quer dizer, não tem uma exposição de arte. Não tem nada. Por quê? Por que não? Você entendeu? São as formas da discriminação embutida. Né? Entendem que não merecemos. Não merecemos. Nós só temos que trabalhar. E aí, por isso que eu falo, uma das coisas que eu faço sempre que eu tenho possibilidade. Se tem uma mulher preta vendendo e uma mulher branca, vou comprar da mulher preta. Vamos começar também a comprar de nós mesmos, fazer o dinheiro. Nós por nós. Nós por nós. O meu lema é nós por nós. Tá? E aí eu digo a vocês, a beleza das mulheres negras está na força, está na determinação, está na coragem. Porque a maioria é chefe de família e cria 5, 6 filhos sozinhos. Então, eu acho verdade. Essa é a nossa força, entendeu? Deise, muito obrigado, meninas. Assim, meu diretor está aqui, apertando que nós extrapolamos. Já deve apertar vocês, né? É isso que eu falei, juntar a Preta Ferreira, Deise, Benedito e Rosane não vai dar certo. Não é? Não, nós vamos ter um outro encontro desse, foi maravilhoso. Aí vocês estavam falando da força da mulher preta. Imagina numa bancada uma preta careca com um brinquinho desse, que tem que ser. Não é? A pérolinha básica, né? Aquela, mesmo que não seja. E linda ainda, e muito linda. Para falar mais coisas, porque cada vez que eu vejo um depoimento de vocês, como eu disse, eu tenho acompanhado muito, são coisas que estão me despertando para várias situações, tanto o trabalho da Rosane como da Deise, de muitas outras que eu tenho acompanhado. Gente, olha, uma aula. Então, assim, eu tô aqui me retorcendo, eu fico quietinha, mas eu tô aqui mexendo na minha mão, porque eu quero falar também, são situações que eu passo, são situações que eu convivo, mas a gente não tem esse tempo. Infelizmente, mas a gente vai ter outra oportunidade, espero contar com vocês mais vezes para a gente falar muito mais sobre isso, porque eu acho que assim como eu, muitas outras têm necessidade de ter mais esclarecimento, mais conhecimento sobre toda essa vida nossa negra, esse mundo negro, você entendeu? Isso está me favorecendo muito, muito, eu só tenho a agradecer vocês, tá? E antes de eu encerrar... Fala, Rosane, que eu também ia falar um negócio. Não, eu só vou fazer considerações finais, mas, ó, a gente consideração final. A gente acha que está em mesa, né, Deise? A gente pensa que está em mesa. Para fazer consideração final. Era só um salve, mas eu acho que eu te cortei, Adriana. Pode falar. Não, eu queria aproveitar, agradecer a oportunidade de vocês terem me convidado. Eu fico muito agradecida, verdade, de coração. E eu queria sugerir que vocês, dentro desse quadro, desse programa, que atinge tanta gente em tantos lugares, e nosso povo principalmente, fizesse um quadro, Nós por Nós, preto para preto. Olha, você falando assim, tô vendo que daqui a pouco vai ter um convite.
sabe? Vai ter mais um convite para a Rádio Boa Música, chamando você para ter o nome do programa você já deu, daqui a pouco a gente chama no PV. Nós precisamos falar de nós, para todos, não só nós, mas para que brancos, periféricos, classe média, todos classe alta, nos ouçam. Precisamos ser ouvidos, porque a mídia, nós precisamos de ter a nossa mídia negra, a nossa mídia alternativa, para fazer as pessoas saberem que nós temos voz, nós temos propostas e nós temos história. E a nossa história tem que ser contada e a nossa memória não pode ser apagada. Um beijo para todo mundo que está ouvindo, um beijo para vocês. Beijo, sempre que precisar, eu estou aqui, estamos juntos e é nós por nós. Gratidão. Eu também agradeço, então, já nesse momento, pelo convite, pela lembrança. Também é sempre um aprendizado ouvir essas mulheres, ouvir vocês, com perguntas interessantes, provocativas. E sigamos juntas aí com um programa já com tão boa audiência, e vamos tentar cultivar aí o aprendizado, a solidariedade, as trocas, né? E vamos juntas, né? Qualquer coisa que eu continuo nas minhas lives aí no Instagram, quem quiser também me seguir, o meu Instagram é Rosane Borges, o Facebook é a mesma coisa, e vamos que vamos, né? E o meu, eu também estou nas lives igual a Rosane, daqui a pouco eu tenho uma hora de tarde. Eu tenho mais 5. E o meu Instagram é Benedito Deise, tá? Quem quiser ir lá me seguir, ver a live, eu agradeço. Eu estou aprendendo, viu, gente? Eu tô aprendendo. Meninas, agradeço de verdade. Deixo aqui o recado para vocês que nos acompanharam até agora. Nosso muito obrigado. As nossas redes também. E temos novidades para vocês. Amanhã também estaremos, certo, com o programa Fala Paixão. Nos acompanhem no Bloco Paixão Mangueirense no Instagram e Paixão Mangueirense no Facebook. Amanhã, no mesmo horário, às 14 horas, certo? Acompanhem a gente lá para vocês saberem das novidades. Henrique, meu querido, 1000 perdões e muito obrigado. Hoje o programa, imaginei que não fosse diferente, tentei o máximo possível, mas com essas mulheres maravilhosas e com a nossa Pantera Negra, imaginamos que fosse... Tão indisciplinada. Todas insurgentes. As pretas insurgentes. Tamo junto. Obrigado, Henrique. Obrigado você da Rádio Boa Música. Te desejo muito sucesso, muita luz. Obrigado. E faz um programa também com meu sobrinho, DJ Dandan, tá? Opa, traz pra rádio. Filha do DJ Dandan, gente. Veja a possibilidade de ter um programa chamado GL10. Seria ótimo. Mas eu não estou mais em Galedés. Rick, o programa dela, ela já deu até o nome. Nós por nós. Sucesso total. Meu não, é de todo mundo. É isso aí. Ok, gente. Então vamos lá, né? A semana passada eu e o Caco, a gente estava falando sobre programa, né? O Caco estava falando assim, Dri, por que você não tem um programa? Achei muito interessante a ideia da Deise, adorei. Eu estava procurando até mesmo saber o que é que eu poderia fazer que me encaixasse, que me interessasse. E ultimamente eu estou muito interessada nesses assuntos. Aê! Da ideia. Mas eu gostei da ideia, assim, eu queria me encontrar. Eu não gosto de quando eu falo algo e eu não sei o que eu vou fazer. Algo que vai ser só em um final de semana interessante, não. Esse daí é um assunto que é extensivo para sempre. E sempre vai ter alguém que vai ter algo para falar. E uma outra coisa muito interessante é na comunidade, porque é algo que a gente tem feito e vai continuar fazendo quando acabar a pandemia, é estar na comunidade acompanhando esse tipo de situação, e vai ter muito assunto para trazer. Né? Gostei da ideia, Deise, achei ótima a ideia. Olha, eu acho que nunca caiu algo como assim para mim. Eu achei muito interessante. Vou trabalhar sobre isso e quero contar com vocês também. Se eu entrar nisso, eu quero contar muito com vocês, porque vocês são minha referência. Pode contar que eu faço sugestões, a Rosane também faz sugestões. Com certeza, pode. Né? A Rosane que faz educação. O programa está pronto, cara. Saúde, educação, moradia, renda básica, empreendedorismo, arte negra. É nós. Nós por nós.
E nós, periferia. Maravilha. É isso aí, pessoal. Não somos a periferia, nós somos a maioria. Com certeza. Eu quero agradecer o pessoal. Beijos em todos. Até a próxima, gente. Isso aí, eu quero agradecer ao pessoal do Rio Grande do Sul, tá mandando bastante mensagem. Quero agradecer também o pessoal de Macapá, o pessoal de Minas Gerais, Zona Leste, o pessoal do Campo Limpo, o pessoal do Capão Redondo, tem bastante gente mandando mensagem. Quero agradecer ao pessoal da O Negro, que também está acompanhando. Legal! E hoje nós temos também o pessoal daí do Cafra aqui mandando mensagem, falando que está acompanhando esse programa maravilhoso. Então eu só tenho a agradecer. Muito obrigado de coração, Caco, Drica e convidadas, que valem muito ouro, muito mais que ouro. Muito obrigado. Obrigado, querido. Sucesso, luz e tamo junto. Até depois do fim. Fala, paixão. Fala, paixão. Até mais, pessoal. Mais Tchau, tchau. Eu tava muito afim de cantar. E eu quero saber a opinião de vocês aí. Se gostar, dá um like. Acabou, gente? Acabou, né? Você me vira a cabeça. Então, Aqui beleza. só acaba quando termina, então. Me tira do sério. Destrói os planos que um dia eu fiz pra mim. Me faz pensar porque a vida é assim. Eu sempre vou e corro pros seus braços. Você não me quer de verdade. No fundo eu sou sua vaidade. Eu sempre seguindo seus passos. Eu sempre estou preso em seus laços. É só você chamar que eu vou. Porque você não vai embora de vez. Porque não me liberta dessa paixão. Por quê? Porque você não diz que não me quer mais. Porque